Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do egoísmo e nós escolhemos um texto bíblico para fazermos uma reflexão sobre uma situação em que o profeta Jonas passou. Então, nossa leitura bíblica está no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Nós escolhemos essa passagem bíblica para elucidar a questão do egoísmo relativo a uma atitude do profeta Jonas. Às vezes é muito estranho ligar fatos negativos a personagens bíblicos, pois na maioria das vezes nós os encontramos realizando a vontade de Deus com feitos maravilhosos. Aqui também ocorreu isto, porém Deus nos ensina a ter certos cuidados através da história do profeta Jonas, conforme a leitura inicial. A atitude do profeta Jonas foi de egoísmo, pensou apenas nele. E quando a gente trata de egoísmo, o que seria egoísmo? Egoísmo é um amor próprio excessivo que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Em psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo se refere a seu próprio eu é chamado de egocentrismo. O egoísmo é um comportamento que leva o indivíduo a desejar
total exclusividade sobre o sentimento alheio, gerando ciúmes, um sentimento negativo que, quando exagerado, torna-se uma paranoia. Para alguns psicólogos, o egoísmo, quando exercido de maneira equilibrada, torna-se uma manifestação de amor próprio. Ao perceber que só pode dar aquilo que já tem, diminui a autocobrança e passa a se construir emocionalmente de forma positiva. Egoísmo não é egocentrismo. O egocentrismo caracteriza-se pelo pensamento de que somos o centro de tudo e que tudo gira em torno de nós. Já o egoísmo define-se pela ação de olhar para si, buscando a satisfação das próprias necessidades e desejos. Vejam só que situação. E a história de Jonas está aqui nesse contexto. O profeta Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É narrada principalmente no Antigo Testamento, o livro que traz inclusive o seu nome. Muitas pessoas sabem quem foi Jonas no que diz respeito ao relato de quando ele foi engolido por um grande peixe ao fugir da ordem do Senhor. Mas nesse texto, nós conheceremos tudo que a Bíblia diz saber sobre quem era o profeta Jonas. Então, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai e veio de Gad-Hefer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. A história de Jonas na Bíblia é uma situação bastante interessante, porque o profeta, lá no Antigo Testamento, ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta do ano 782 até 753 antes da vinda de Cristo, conforme o texto encontrado no livro de 2 Reis. Também este restituiu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas. Então, está lá registrado em 2 Reis 14, 25. Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão em aproximadamente 790 a.C., e durante a corregência de Jeroboão e seu pai Joás, é muito provável que Jonas tenha conhecido então o profeta Eliseu, que faleceu por volta do ano de 797 a.C. Existe ainda a possibilidade de o profeta Jonas ter sido um dos filhos dos profetas instruído por Eliseu. É o que pode ser relatado lá em 2 Reis 6, de 1 a 7. A maior parte do que sabemos sobre a história de Jonas é o que está narrado no livro que tem o seu nome. E de acordo com o livro de Jonas, Deus ordenou que o profeta fosse à cidade de Nínive para clamar contra ela. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. O pecado de Nínive era muito grande e Deus fala a Jonas: vá e fale contra ela. Desobedecendo a ordem de Deus, o profeta Jonas vai para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, ou seja, a oeste de Israel,
que talvez fosse a Córcega ou a atual parte da Espanha, ou naquela época enquanto Nínive. O destino a qual Deus havia enviado ficou no extremo leste, ou ele estava indo em direção oposta. No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que castigou a embarcação em que o profeta Jonas viajava. É o que relata Jonas 1, versículo 4. Após os marinheiros clamarem cada um ao seu Deus e realizarem uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, o capitão da embarcação encontrou o profeta Jonas dormindo no porão do navio. O capitão então lhe ordena que Jonas também invocasse o seu Deus na tentativa de que ele pudesse livrá-los, pois estavam a perecer. Os marinheiros resolvem lançar sorte, e a sorte caiu sobre o profeta Jonas, que foi declarado culpado. Interrogado pelos tripulantes daquele navio, Jonas mandou que eles o lançassem ao mar, para que a tempestade se acalmasse. Num primeiro momento, os homens ainda tentaram resistir à ideia do profeta Jonas, mas ao perceberem que não teria jeito, lançaram Jonas no mar e a tempestade finalmente cessou. Jonas capítulo 1, versículo 13 a 15. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros da embarcação em que estava viajando, o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe que o Senhor providenciou. Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites, é o que relata o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Jonas, ali dentro daquele peixe, viu que não morreu, então Jonas orou a Deus em forma de um cântico de ação de graças, e Deus ordenou que o peixe vomitasse o profeta em terra firme, talvez uma praia distante da costa da Síria. Agora a palavra de Deus vem novamente ao profeta Jonas. E Jonas obedeceu então a ordem de Deus e foi para Nínive. É o que relata Jonas 3:3. O profeta chega naquela cidade, pregou conforme Deus havia ordenado. E a cidade naquele momento se arrependeu de seu pecado, sendo poupada por Deus. Todos, sem exceção, se arrependeram do que estavam fazendo. O fato de Deus ter poupado Nínive deixou o profeta Jonas profundamente irritado. Jonas 4, versículo 1. Muitos leitores, autores, pesquisadores sugerem que o motivo da irritação de Jonas foi uma espécie de mistura entre ciúme e antipatia em relação àquele povo pagão que era inimigo do seu próprio povo. Ao que parece, os sírios, por ocasião das invasões a Israel, fizeram com que a sua família sofresse muito. O descontentamento foi tamanho que o profeta Jonas pediu que Deus tirasse a sua vida. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Jonas queria que Deus os destruísse, porque lá anteriormente o exército da Síria, ao invadir Israel, fez com que a sua família padecesse, sofresse, e existem alguns relatos que sua família morreu numa dessas invasões. E agora ele está ali, ele está pregando, mas ele não quer o arrependimento. Ele quer que as pessoas não se arrependam, ele quer que as pessoas continuem pecando, para que possam ser castigadas por Deus. Deus então dá uma lição a Jonas. O que acontece? Jonas sai, prega e se afasta da cidade e fica ao longe olhando para ver o que ia acontecer. E então ali o sol quente
Jonas sofrendo, padecendo com calor, Deus faz com que nasça uma planta e uma folha grande lhe faz sombra e ele se alegra, ele fica contente. Aí Deus faz com que um bicho venha, morda na raiz da planta e mate a planta. Aí Jonas fica irritado, raivoso, porque onde já se viu uma situação dessa, um dia a planta está bonita, um dia a planta está fazendo sombra e no outro dia a planta está morta. E Deus então está mostrando para Jonas, olha, vocês conseguem ter pena e piedade desta planta, mas não conseguem ter piedade deste povo que se arrependeu? Então Deus está demonstrando para ele, usando essa planta como um exemplo da sua piedade, da sua misericórdia, para que Jonas entenda o que era moralmente correto e que ele, ao manifestar a piedade pelo povo de Nínive, estava fazendo o que era correto. Pois alguns versículos e a própria Bíblia diz na interpretação que Deus fala para Jonas assim, olha, esse povo não consegue distinguir nem os próprios dedos da mão. Não teria eu misericórdia desse povo? Percebam que Deus não se agrada desse tipo de sentimento, pois Deus nunca, em momento algum, permitiu que esse tipo de sentimento dominasse a seu povo. Pelo contrário, Deus sempre se doou e se entregou por nós. Em primeira carta de João, capítulo 4, 20, diz da seguinte forma: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Compreendemos que a vida tem caminhos e sentidos diferentes daqueles que Deus quer que sigamos, mas precisamos nos esforçar para mudar o nosso comportamento e nos tornarmos uma pessoa muito melhor. O egoísmo traz dores, tristezas, dificuldades. O egoísmo faz com que as pessoas se afastem umas das outras. E nós precisamos romper esse mal da nossa vida e viver ligado, favorecendo, auxiliando e ajudando uns aos outros. Que Deus possa te abençoar grandemente e um grande abraço.